Boa noite, pessoal. Salve Maria. Eu tratarei aqui, farei uma análise da obra da obra Odisseia de Homero, né? E eu dividi a apresentação dessa essa minha formação, né, em apresentação, farei um breve resumo da história e aí eu tratarei da visão espiritual da obra, porque eu tentei retirar, né, o que no dizer de São Justino, né, os poetas e os filósofos antigos tinham de sementes do Logos, né, do Verbo Divino. Então, eu tentei tirar da obra, apesar dela ser pré-Nosso Senhor Jesus Cristo, eu tentei tirar mensagens espirituais da obra. E ela tem várias, certo? Então, de novo, apresentação, resumo da história e depois visão espiritual da obra, que vai ser a parte mais importante, certo? Tem várias subdivisões aqui, e eu vou as seguindo. Vamos lá. Para tratar brevemente do contexto que é importante inserir o autor, certo? E do autor em si, vou tratar resumidamente, bem sucintamente disso. Homero, ele há pouca informação sobre ele, certo? Mas ele nasceu no século IX a.C., em 898, ou seja, quase 3.000 anos atrás, muito tempo, certo? E ele é um poeta, obviamente, de vários poetas que haviam na época, né? Eu suponho que hajam muitos poemas que se perderam, né? Graças a Deus recebemos essas duas magníficas obras, que são a Ilíada e a Odisseia. Vamos lá. O contexto no qual Homero se insere basicamente é o seguinte: é uma Grécia ainda primitiva, certo? É uma Grécia muito antiga mesmo. A gente fala de Grécia antiga, mas é uma Grécia muito antiga. O que havia antes de Homero eram os micênicos, certo? Era a sociedade micênica, que foi que com a chegada dos dórios, que eram outro povo, ela foi expulsa de sua região e ela emigrou, certo? Para para a região da Ásia Menor e para a península para as penínsulas, para a península e ilhas onde hoje é a Grécia, certo? Os dórios, apesar de serem inferiores culturalmente falando aos micênicos, eles tinham vantagem de usarem ferro nas suas armas, né? Então, enquanto os micênicos ainda estavam na idade do bronze, então eles foram expulsos por causa de, eles foram vencidos por causa disso, né? E aí, isso é mais ou menos no século XII a.C., salvo engano. E aí, com essa imigração dos micênicos, você tem eles se estabelecendo na região onde era, né, a Grécia, né? Ásia Menor, aquela península onde hoje chamamos Grécia, modernamente. E Homero ele se insere justamente aí nessa nova morada dos micênicos, né? Que agora são aqueus, né, gregos, enfim. E nisso ele canta seus poemas. Eu não vou entrar de jeito nenhum na questão Homero, porque vai ter gente que vai duvidar que Homero existiu. Assim, eu faço até uma brincadeira, porque tem gente que duvida de todo mundo, né? Tem gente que duvida de que Sócrates existiu, que Platão existiu. Tem gente que duvida que Nosso Senhor Jesus Cristo existiu. Enfim, vai ter gente para duvidar de tudo. Eu acredito que Homero tenha existido, sim. Mas aí existe toda uma questão complexa de uma análise, posso dizer até uma exegese, ou então exegese não, perdão, uma análise crítica para analisar se foi verdadeiramente Homero quem compôs inteiramente os poemas. Então tem todo um estudo moderno nisso, questão meio cansativa até, eu acho. Eu não vou entrar nisso porque, enfim, isso não é o intuito da formação. Eu vou tratar da obra em si. Como que eu vou tratar dela? Eu quero deixar só alguns pré-avisos aqui para quem for ler a Odisseia, quem se sentir impelido a ler depois dessa formação. Tenha em mente que é uma obra pagã, certo? Não é uma obra de cristão, porque não é uma obra pré-cristianismo, certo? E é uma obra de um grego. Logo, é uma obra pagã e tem seus defeitos, como qualquer outra obra pagã. Então, você vai ter, por exemplo, certas cenas, certos trechos dos livros
com referências à sensualidade, algumas referências. Não é nada absurdo, certo? Eu estou deixando de aviso, né, pré-estabelecido, para que ninguém se assuste, né? Mas não é nada demais, nada comparado com as imoralidades que temos hoje, são apenas referências, certo? À maneira dos antigos, o que nós devemos fazer é simplesmente, quando nos deparamos com tais passagens, ignoramos e passamos adiante, certo? As próximas partes do livro. Né? Foi assim que eu agi. E eu analisei a obra ao modo de na verdade, todas as obras pagãs que eu leio, né, principalmente de literatura, eu faço uma analogia, né, eu as leio ao modo que um garimpeiro no rio, ao meio de pedras e lamas, retira pepitas de ouro, certo? Retira o ouro dali, né? É possível, sim, né? É possível encontrar sementes do verbo, que São Justino fala nos poetas, nos filósofos antigos. É possível. Então, é a sabedoria que clama, né? Nas ruas, enfim, todos os povos, né? Então, você realmente encontra mensagens muito bonitas. Bom, passando desta parte inicial de apresentação, eu já gostaria de partir para tratar do livro. Então, eu vou contar um breve resumo, né, da história. Afinal, a Odisseia, pelo menos na versão que eu tenho uma tradução que é meio difícil, certo? Mas, para quem gosta, é interessantíssima, né? Que é a tradução do Carlos Alberto Nunes. Para quem quer uma leitura mais fluida, eu não recomendo essa tradução, porque essa tradução ele tenta imitar a ritmificação, não sei se é essa a palavra, mas enfim, o ritmo com qual os gregos cantavam, né, as epopeias, certo? Porque eles cantavam. Na verdade, eles meio que recitavam, né? E, e eles recitavam batendo o pé, né? Para facilitar a memorização, inclusive. Então, essa obra ela é feita de tal modo no português, traduzida de tal modo que você pode lê-la cantando ou recitando. Então, isso a torna um pouco maçante, na minha opinião, mas é interessantíssimo. Eu as li, certo? Consegui, graças a Deus. Mas existem outras edições, eu não sou especialista, mas a edição que eu tenho é do Carlos Alberto Nunes. A tradução que eu tenho, né? E pronto, passando a história. Vamos lá. A história ela começa com a Assembleia dos Deuses, certo? E você já vê desde o início, você entende desde o início que a principal deusa nessa história vai ser Atena, a deusa da sabedoria. Ela que vai guiar não só Odisseu ou Ulisses, inclusive deixou isso bem claro. O personagem principal pode ser chamado tanto como Odisseu, daí vem o nome Odisseia, como Ulisses, que é a latinização do nome, certo? Então eu vou me referir a Odisseu, certo? Eu prefiro chamá-lo assim, mas tanto faz. Então, Atena vai guiar não só Odisseu, mas também outros personagens principais na história. Ela vai influenciar, por exemplo, a esposa de Odisseu, Penélope, e o próprio filho de Odisseu, Telêmaco. São os três personagens principais da história. Então, após esse conselho dos deuses, você começa a história propriamente dita. Vamos lá, vamos contextualizar. Antes da Odisseia, em ordem cronológica mesmo, e de livros, né, houve a Ilíada, que trata dos últimos dias da guerra de Troia. A guerra de Troia, por sua vez, foi uma guerra causada pelo sequestro de um príncipe de Troia, Paris, ou Alexandre, se não me engano. Ele sequestrou Helena, que era a esposa de Menelau, que, salvo engano, era o rei de Esparta. E todos os gregos foram fazer guerra contra Troia por causa disso. E a da guerra durou 10 anos, basicamente, muito sangue derramado, e a Ilíada conta só os últimos dias, os últimos meses dessa guerra, né? Ou seja, e Odisseu, ele era um dos soldados gregos. Então ele saiu de casa, na Ilíada já faz 10 anos que ele saiu de casa. Na Odisseia, faz 10 anos que ele está tentando voltar. Ou seja, importante frisar isso, faz 20 anos que Odisseu está fora da sua casa, da sua terra,
ele é rei de uma ilha, certo? Eu me esqueci agora o nome da ilha, mas ele é rei, certo? E ele faz 20 anos que ele está fora de sua casa, de sua terra natal, tentando retornar, e a Odisseia ela vai tratar justamente dos últimos momentos dessa viagem, né? Então, vamos lá. Tendo em vista a ausência do pai por tantos anos, o filho dele, Telêmaco, já está virando adulto, homem, certo? Ele deixou o filho criança, ele já está homem, em torno dos seus 20 anos. E aí, Telêmaco vai à procura do pai, certo? Ele vai à procura de notícias do pai em outras ilhas. Inclusive, ele vai ter com outros heróis da guerra de Troia, né? Quem não sabe, a guerra de Troia, obviamente, isso aí todo mundo sabe, acho que ela foi vencida pelos gregos por causa do cavalo de Troia, etc, etc. Então ele vai ter com alguns heróis gregos que já estão nas suas respectivas ilhas e países, e para ter notícias do pai. E Atena o conduz, certo? Neste meio tempo, Odisseu está preso, e a impressão que eu tive quando eu li o livro é que ele ficou preso por muito tempo na ilha da ninfa Calipso. E ele está muito desolado. Ele chorava, né? Ele olhava para o horizonte, chorava, porque ele não sabia como estava o filho dele. Ele deixou a esposa, ele sentia saudades da esposa, do filho e de sua casa, né? Ele consegue, eu não vou dizer como, mas ele consegue sair da ilha da ninfa Calipso, certo? E ele chega na terra dos Feácios, onde é muito bem recebido. Inclusive, uma coisa que os gregos, nas suas obras, passam bem é a imagem de que eles eram bem receptivos com estrangeiros, pelo menos estrangeiros com alguma condição, né? Então ele é bem recebido. E no Palácio do Rei dos Feácios, que o nome dele é Alcínou, certo? Ele relata, o Odisseu vai relatar o que aconteceu até ele chegar na ilha de Calipso, que é onde ele estava antes de chegar nos Feácios, certo? Então ele vai relatar tudo o que aconteceu para ele estar onde ele está. O que está acontecendo, porém, na terra do Odisseu, certo? O Telêmaco ele viaja para procurar notícias do pai. A mãe de Telêmaco, esposa de Odisseu, chama-se Penélope. E ela é um personagem muito importante, muito interessante. Com a ausência de 20 anos de Odisseu, diversos pretendentes, ocuparam o palácio de Odisseu para pressionar Penélope a se casar com um deles, escolher um deles para se casar, porque eles acreditavam que Odisseu estava morto, ou que ele simplesmente não ia voltar mais, estava exilado, e eles então invadem o palácio de Odisseu e vivem uma vida de bonanças lá, explorando os bens do Odisseu, certo? E atazanando a vida da pobre da Penélope. A fiel Penélope, né? Compre dizer desde já, eu ainda vou tratar de Penélope especificamente, mas a Penélope se manteve fiel a seu esposo até o final, certo? Pronto. Então, Penélope está em casa, o seu filho, contra seu desejo, vai à procura do pai, e o pai está na Terra dos Feácios depois de ter fugido da ilha da ninfa Calipso. E aí, Odisseu, na ilha dos Feácios, né, na Terra dos Feácios, perdão, ele vai contar a sua história. E aí teremos uma parte chamada o Relato de Odisseu, onde vamos encontrar todos os elementos, a maior parte dos elementos mitológicos. Então, ele vai contar sobre a história dos lotófagos, que eram povos uma ilha onde moravam povos que comiam uma espécie de flor, né, de uma lótus, e eles simplesmente esqueciam da vida deles e só viviam para aquilo, né? Era como que um vício. Isso me lembra bastante, né, talvez o pecado,
né? Eles comiam as lótus de tal maneira que eles simplesmente esqueciam de si próprios, né? Eles viviam para aquilo. E o Odisseu, essas histórias, inclusive a dos lotófagos, como vocês, o Odisseu consegue escapar de todas elas. Nem todos os seus homens conseguem escapar delas. Ele vai perdendo homens com o passar do tempo. Depois da Ilha dos Lotófagos, tem a famosa passagem dele contra o Ciclope. Assim, é interessantíssimo e eu vou comentar sobre essa passagem depois. Então ele foge do Ciclope, então ele vai para a Ilha do Deus dos Ventos, vai para a Ilha de Circe, assim, ele passa até pelo Hades, assim, ele tem contato com os povos que estão no Hades, né? E que fazem previsões a respeito do futuro dele. E aí temos um episódio das sereias, dos monstros, né? Dos bois de Hélio. Enfim, ele passa por tudo isso. E finalmente ele chega, com a ajuda dos Feaces, ele consegue chegar à sua terra natal, certo? E ele, eu vou explicar isso quando eu for, lembrando que eu teve a apresentação, estou fazendo um resumo da história e depois eu vou entrar nos pormenores, né, na visão espiritual da história. Então por isso que eu estou sendo tão rápido. Então o Odisseu retorna, não vou entrar em detalhes como que ele faz isso, mas ele mata todos os pretendentes. Essa parte é bem pesada, mas dá para tirar uma lição, uma visão disso, certo? Ele mata todos os pretendentes e vive feliz para sempre. Assim, né, assim, né, claro, eu estou fazendo apenas uma referência, mas ele mata todos os pretendentes e vive até sua velhice, tem uma morte boa, vive bem. E basicamente é isso a história, né? Basicamente não, porque eu resumi bastante, né? É uma história interessantíssima. Pronto. Uma vez tendo resumido a obra para vocês, eu vou fazer uma análise da obra. A minha análise da obra, eu digamos que 70% do que está aqui foram coisas que eu mesmo refleti e consegui tirar da minha cabeça, certo? Meditando, etc. 30% foi de um comentário do Joseph Pearce que eu li no livro que todo católico, literatura que todo católico deve saber, e de outras pessoas. Mas a maior parte do que eu tirei aqui de reflexões fui eu mesmo que pensei. Claro, outras pessoas devem ter pensado as mesmas coisas, né? Mas isso aqui foi na raça, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a obra. O problema do mal. Primeiro ponto. Logo no primeiro canto, lembram? Na Assembleia dos Deuses, né? Tem uma frase muito emblemática de Zeus, que é o pai, né, de todos os deuses, de todos os homens, né? Que ele diz o seguinte. Perdão, estou tentando achar a citação aqui. Vede bem como os mortais acusam os deuses. De nós, dizem, provém as desgraças, quando são eles, pela sua loucura, que sofrem mais do que deviam. Isso aqui toca no problema do mal, certo? Claro, de uma maneira imperfeita, dentro do politeísmo. Mas Zeus está basicamente dizendo que o mal ele é causado pela loucura dos homens, certo? E isso é verdade. Isso é verdade. Nós como cristãos, nós acreditamos nisso, né? O mal, obviamente, o mal é, digamos assim, o pecado, né? Ele é uma invenção angélica, entre aspas, né? E uma vez o homem tendo caído no pecado, os males que acontecem a um homem acontecem por conta da livre escolha dele pelo pecado. Me refiro aqui aos nossos primeiros pais, né? Então todo mal ele provém do pecado, da loucura do homem, certo? E aí, a Odisseia não vai responder, né? Por que os deuses, né? Ou, no nosso caso, o verdadeiro Deus permitiria o mal, porque isso foge ao escopo da obra. Mas é interessante notar que essa questão do problema do mal, ela está já presente na Odisseia, de modo bem
evidente, porque veja, no episódio do Ciclope, por exemplo, o Odisseu, fica claro que o Odisseu ele poderia ter voltado muito mais rapidamente para casa. Só que por causa do seu orgulho, ele teve que pagar pelo seu pecado. E, por uma punição dos deuses, demorou 10 anos para chegar em casa. O que é que ele fez com o Ciclope? Ele foi capturado pelo Ciclope, certo? E aí, o Ciclope ele vai aos poucos comendo os companheiros dele. E ele arma uma trama para ferir o olho do Ciclope com uma lança. E ele faz isso. E o Ciclope enlouquece, né? E aí na verdade, antes dele ferir o olho do Ciclope, o Ciclope numa conversa com ele, né, perguntou qual era o nome dele. E ele falou, não, meu nome é ninguém. Aí, é engraçado essa parte, né? Aí o Ciclope, quando ele fere o olho do Ciclope, aí o Ciclope começa a gritar de dor, não sei o quê, e aí os outros Ciclopes dos outros lugares, né? O Ciclope ele vive num buraco na montanha, fechado por uma pedra, e aí os outros Ciclopes dos outros lugares começam a chegar a pé, assim, em torno desse local, e perguntam, o que é que tá vendo, o que é que tá vendo? Aí o Ciclope responde, ninguém me feriu, ninguém me feriu. E aí os outros Ciclopes vão embora. Assim, é interessante, né? E aí nesse modo, o Ciclope abre e sai para fora, certo, da sua casa. O Odisseu e seus homens fantasiados, entre aspas, né, de pele de ovelha. Se eu não me engano, eles vão debaixo das próprias ovelhas, que eram ovelhas do Ciclope, eles fogem e vão para o seu navio. E aí tudo bem, é inclusive uma mensagem alegórica de como uma certa humildade salvou, eu tirei isso, né, pelo menos da minha cabeça, como certa humildade salvou o Odisseu, né? Ao se considerar como ninguém, ele foi lá e conseguiu escapar na caverna do Ciclope, né? Mas eis o problema, eis a loucura dos homens, né, como o Zeus vai dizer. E quando ele chega no seu barco, ele insulta, né, de forma orgulhosa e jactante, né, ele insulta o Ciclope, e o Ciclope, apenas pela audição, ele começa a tentar jogar pedras no barco. Ele não acerta, mas lembrando que os Ciclopes são filhos na mitologia grega, eles são filhos de Poseidon, e, e o fato de Odisseu ter feito esse ato de orgulho ofendeu a Zeus, né? E por conta disso, Zeus não aceita os sacrifícios que Odisseu faz a ele, e ele vai ser punido. Então, a partir desse ponto, tudo vai dar errado na vida de Odisseu e de seus homens. Tudo. Vai dar tudo errado. Quando você pensa que um negócio vai estar indo, tem algum problema. Então, assim, todas as aventuras que ele relata é ele fazendo alguma coisa e dando errado. A maior parte, né? E você vê aí, né, a punição pela loucura dele, né? Ele teve que pagar pelo mal que ele cometeu, certo? Ele teve que pagar pelo mal que ele cometeu, pois assim era justo. Então ele demorou mais a chegar em casa por causa disso e perdeu todos os companheiros. Isso aqui eu deixo claro. No final da história, todos os companheiros dele morrem, também por culpa própria deles. E vocês vão entender por quê. Eu também queria tratar aqui desse tema do retorno para a casa, certo? Toda a história da Odisseia, ela tem um forte elemento de exílio e de uma espécie de purgatório. Porque é muito sofrimento que o Odisseu passa, porque ele vê seus amigos serem comidos por monstros, não só no caso do Ciclope, mas em outros casos. Ele vê seus planos sendo frustrados. Enfim, ele sofre bastante no mar. E muito tempo, por exemplo, na ilha da ninfa Calypso. E é, de certa forma, um purgatório que ele está passando para voltar a casa, certo? Ele vive um certo exílio. E nós podemos, disso, tirar uma lição, certo? No fim, ele consegue voltar para casa. Só ele,
né? E aí me lembra uma frase do Evangelho, né? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? No sentido de que muitos se perdem por culpa própria. E é o caso dos companheiros de Odisseu, certo? Muitos se perdem por culpa própria. E poucos são os que chegam à terra, né? A terra prometida, a sua casa, com C maiúsculo. De modo que no exílio dessa vida, poucos são os que têm a graça que Odisseu teve, né? De retornar à sua casa e viver feliz para sempre, né? É uma mensagem que entra em consonância, né? Com o que nosso Senhor Jesus Cristo fala. Essas duas mensagens, elas são bem mais gerais, certo? No caso, o problema do mal e a questão do exílio e do purgatório de Odisseu. Eu vou tratar agora de... Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas de simbolismo, certo? Simbolismos que eu encontrei nos 3 personagens principais. Telêmaco, Penélope e Odisseu. Bom, no caso de Telêmaco, que é o filho de Odisseu, nós temos uma mensagem de virtude humana, claro, muito bonita e muito útil aos jovens. Porque Telêmaco, ele vivia na casa da mãe, apesar de os pretendentes estarem abusando dos bens de Odisseu, né, do palácio, faziam banquetes e tudo mais. Telêmaco ainda administrava a casa, certo? Mas vivia com a mãe uma vida confortável, certo? E chega uma certa idade que ele está virando homem, né? Está deixando a juventude, está virando adulto. E é nesse momento que ele tem a firmeza de vontade própria de um homem adulto de ir em busca do pai, certo? Então é uma mensagem de amadurecimento, né? Do homem, que ele tem que sair da casa da mãe, ele tem que sair da saia da mãe, digamos assim, e ir enfrentar os perigos da vida. Porque Odisseu não só saiu da casa da mãe, mas ele saiu da terra do pai, pegou um navio, tal qual o pai fez 20 anos antes, quando ele era apenas uma criancinha, um bebê, e foi atrás do pai, certo? Enfrentando os perigos do mar, que provavelmente perigos semelhantes aos que o pai enfrentou. Tudo isso por amor ao pai dele. E por amor à mãe, né? Porque ele via sua mãe sofrer. Então você vê o sacrifício de Telêmaco para honrar os pais, né? E também existe outra mensagem espiritual mais profunda, né? Nós temos que fazer certo esforço para entender, mas eu creio que dá para assim retirar esse ouro daí, né? Do mesmo modo que Telêmaco, ele tem que sair do conforto dele para buscar o pai dele, nós, quanto católicos, nós temos que sair do nosso conforto, né? Da nossa vida muito confortável, em busca de Deus, em busca do nosso Pai, né? De Deus Pai. Claro, nós não faremos isso sozinho, nós para isso temos a ajuda da graça divina, mas nós devemos cooperar com essa graça. Deus quer nossa participação, então nós temos que deixar nosso comodismo de lado e sair da casa, né? Buscar a Deus, enfrentar os perigos para encontrar, nem que seja notícias, né? Nem que sejam, assim, para encontrar nem que seja o mínimo de Deus que nós podemos encontrar. Esse é o esforço do homem que busca a verdade, que busca a Deus, né? Ele tem que sair do comodismo dele. E isso é um problema no mundo atual, certo? As pessoas não querem pensar ou buscar a Deus e a verdade, porque a vida delas é extremamente confortável e cômoda. De modo que a verdade, Deus, se elas sabem, no fundo, que se elas forem sequer pensar sobre isso, não precisa nem sair da casa, se elas se querem pensar sobre isso, se quer pensar sobre isso, né, vai trazer incômodo a elas.
E é por muitas vezes você encontra pessoas que, por exemplo, elas se recusam a ser evangelizadas ou ouvir a verdade, não porque elas discordam formalmente daquilo, de maneira intelectual, porque elas estudaram, não, de maneira nenhuma. Elas não sabem nada e não querem ouvir a verdade porque não incomoda, entendeu? Incomoda buscar a verdade, a Deus, entendeu? Então, é um chamado de aventura, certo? É uma aventura, verdadeiramente uma aventura. Mas o prêmio vale a pena, né? Nem todos estão dispostos, infelizmente, a sair do seu comodismo. Essa é a mensagem principal do Telêmaco, né? Resumindo, sacrifício próprio, amadurecimento, certo? No sentido de passar, no sentido dos rapazes, principalmente, de sair da casa da mãe, e sair falando no âmbito mais humano, né? E virar homem, enfrentar o que for preciso para atingir objetivos nobres, mensagem de honrar o pai e a mãe. Então, tudo isso nós encontramos no Telêmaco, um dos melhores personagens da Odisseia. Com isso, eu encerro a parte de Telêmaco, certo? E eu vou passar para a parte muito interessante que trata de Penélope. Esta personagem, assim, ela é espetacular, porque, assim, eu consegui tirar tanta mensagem dela, né? Então, vou ver aqui por onde eu começo, né? Penélope, né, é a esposa de Odisseu. E Odisseu, ele vai à guerra e deixa esposa e filho em casa. Perdão. E Penélope, ela é referida no livro várias vezes como a prudente Penélope, né? A virtuosa Penélope. Ele repete isso de um modo para deixar claro que Penélope, ela é virtuosa, certo? E você vê isso não só pela descrição do Homero, mas também pelas ações de Penélope, né? Então passam-se anos e anos e anos e anos, e aí começa a surgir um monte de doido, de pretendentes malucos, né? Que vão lá e literalmente estão usufruindo dos bens de um homem vivo, ou seja, estão roubando os bens de Odisseu na sua casa, cobiçando a sua mulher, e são vários deles, atazanando a vida da pobre, e, e, e ela continua fiel. Interessante notar que ela desenvolveu uma estratégia que funcionou por muitos anos, né? Ela chegou para os pretendentes e falou, olha, eu vou começar a tecer aqui uma tapeçaria, certo? E quando eu terminar de tecê-la, né, de costurá-la, eu escolho um de vocês para se casar comigo. E o que é que ela fazia? Ela costurava, né? Está no relato, né? Ela costurava, ela tecia a tapeçaria de dia. No final da noite, ela desfazia tudo aquilo. De modo que ela estava eternamente tecendo uma tapeçaria para enganar os pretendentes, né? E, e, e assim se manter com mais facilidade fiel ao seu esposo. Porque ela, primeiro, ela não é só um exemplo de fidelidade, Penélope não é só um exemplo de fidelidade, certo? Eu encontro até certa virtude de castidade nela, o que é incrível encontrar num livro pagão, mas, assim, é uma coisa fora do comum. Então você encontra fidelidade nela, castidade, amor ao esposo, né? E fé, certo? E paciência também. Mas principalmente a fé de que o esposo um dia ainda pode voltar, certo? É... Penélope, ela prefigura, né, em algumas de suas virtudes, como por exemplo a castidade de Penélope, né? A fé de Penélope. Eu senti, claro, não é perfeita, mas eu senti uma certa prefiguração da Virgem Maria. Mas mais principalmente
da Santa Igreja. E da alma também. Isso eu vou tratar mais no final, porque essa reflexão vai ficar para o final. Mas desde já eu digo que eu encontrei uma prefiguração na figura de Penélope da igreja, certo? E da alma, da relação da igreja com o esposo divino, da relação da alma com o esposo divino, certo? É muito interessante a mensagem espiritual que você pode tirar disso. Bom, eu vou tratar mais disso na mensagem, na análise do final do livro. Agora, fechando aqui a parte de Penélope, vamos para o personagem principal, né? Nosso querido, o astucioso Odisseu, né? Então você vê que, óbvio, o Odisseu, né? Ele não é, por ser um personagem principal de uma obra pagã, ele não vai ser o cavaleiro cristão, né? Então ele não vai ser o herói cristão perfeito, né? O personagem que nós temos em vários romances, em várias histórias após o cristianismo, que realmente representa o personagem ótimo, né? Perfeito, assim. Mas a jornada dele ainda nos ensina assim, muitas virtudes, né? E a jornada dele é interessantíssima. Bom, como eu disse, ele vai 20 anos antes para a Guerra de Troia. Durante 10 anos ele luta na Guerra de Troia. Ele é um dos grandes estimados soldados, né, dos gregos. E ele retorna para casa. Por seu ato de orgulho com o Ciclope, ele irrita e ofende os deuses. Desse modo, ele tem que pagar por isso. E ele vai enfrentar toda uma viagem de penitência, digamos assim, até chegar na sua casa finalmente. Mas vamos lá, os símbolos, né? Eu não gosto de usar essa palavra de novo, mas é porque eu não acho outra. Vamos lá para as mensagens de Odisseu, certo? Vamos lá, o que eu achei nesse personagem espetacular, né? E vamos lá para um episódio específico, começar por esse episódio. O episódio das sereias. Tem um momento que eles vão passar, eles sabem disso, né? Eles vão passar por uma região onde existem várias pedras, né? Uma região do mar onde existem várias pedras e existem sereias nelas. E, tradicionalmente, né? Eu acho que surgiu da própria Odisseia, essa história das sereias cantarem, né? E os marinheiros, assim, seduzidos pelo canto da sereia, se jogarem ao mar e morrerem, né? Afogados. E aí o Odisseu, sabendo disso, ele ordena que todos os seus soldados e marinheiros, né, tapem os ouvidos com cera, ou não sei com que eles usam, eles tapem os ouvidos com alguma coisa e continuem a remar, né, independente de qualquer coisa. E ele manda que o prendam, que o amarrem o Odisseu no madeiro, né, do mastro do navio. Desse modo, eles conseguem. Então, eles não estão passando pelas sereias, as sereias começam a cantar muito, e assim, existe uma ilustração que está até na divulgação do que a gente fez no Instagram, né? É uma pintura que retrata essa cena. Aí eu não sei por que as sereias são retratadas como mulher, ao invés de mulheres em corpo de peixe, né? Elas são retratadas como cabeças de mulheres em corpos de águias, umas aves. Essas aves, nessa ilustração, né? Elas vão para cima elas não atacam, né? Mas elas vão para cima do navio, ficam no navio falando no ouvido dos marinheiros, mas eles estão com cera tapado nos ouvidos. E o Odisseu está preso no mastro do barco. E aí vamos lá, mais uma mensagem, e eu diria uma mensagem cristológica que eu tirei daí. Primeiro vamos falar do fato dos marinheiros estarem com os ouvidos tapados, certo? Essa deve ser nossa atitude, meus queridos irmãos, para com as tentações, certo? Para com os cantos da sereia. Não devemos sequer ouvir a tentação.
porque já estaremos no campo do inimigo. Isso é o que dizem todos os santos e teólogos aí de todos os tempos, né? O pecado de Eva, né, começou, na verdade, ali já não era pecado ainda, mas ela caiu no pecado porque ela deu ouvidos à serpente. Se ela se viesse a serpente no Gênesis e começasse a falar, e ela virasse, tapasse os ouvidos, fosse embora, desse um chute na bicha, né? O pecado original não teria ocorrido, certo? Mas ela ouviu, ela entrou em diálogo com a serpente e caiu, e nós sabemos o fruto disso. Na história do Odisseu, o que é que os marinheiros fazem? Eles estão de ouvidos tapados desde o início. Então eles não escutam o canto das sereias. Porque se eles escutarem, eles vão cair, muito provavelmente, e vão morrer afogados. Porque eles já estarão no campo do inimigo, certo? Essa é a nossa atitude para as tentações. Quando uma tentação lhe acometer, imediatamente, imagine que existam espinhos nos seus ouvidos, sei lá, tape seus ouvidos, assim, claro, de uma forma analógica, alegórica, e recorra a Deus, certo? Não escute a tentação, de maneira nenhuma. Quando sua consciência lhe alertar, não escute. Porque aí há muita chance de você cair no canto da sereia e morrer afogado, né? No caso, ter sua alma, no caso, morrer no sentido de espiritual, né? Perder a amizade com Deus. Bom, vamos falar do... Eu achei espetacular o símbolo do Odisseu pregado no mastro, né? Isso me lembrou Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa reflexão não é minha, eu vi uma pessoa comentando sobre. Essa é uma das reflexões que não é minha. Mas quando eu li isso no livro, eu lembrei logo disso, daquilo que eu tinha visto. Um amigo meu comentando, conhecido. Odisseu pregado no mastro, certo? Numa barca, né? Os seus servos com seus ouvidos tapados, continuando a remar, enquanto as tentações, né? As sereias querem matar todo mundo ali. E o Odisseu, nesse caso, me lembra a figura de Cristo Nosso Senhor, pregado na cruz. A barca me lembrou, né? Isso aqui... Eu digo que eu vi essa reflexão não está exatamente do jeito que eu estou falando aqui, porque eu misturei com reflexões minhas também. A barca me lembrou a igreja, e os marinheiros, nós, ou como nós devemos ser, né? Então vamos navegando por esse mar cheio de perigos. Cristo pregado, nosso mastro, né, sendo a cruz de Cristo. Cristo crucificado no meio do navio. E nós continuamos, e nós conseguimos vencer as sereias, as tentações, o demônio, e continuamos a jornada até nossa casa. O próprio Odisseu também, a imagem do Odisseu nos passa uma imagem de como nós devemos ser, né? Pregados no mastro da cruz, de modo a não cairmos em nenhuma tentação. Porque o Odisseu pregado em seu mastro, ele não caiu na tentação, ele pode até ter ouvido, mas ele não caiu na tentação das sereias. Ele continuou, porque estava pregado no mastro, né? Então, de forma simbólica, nós podemos dizer que uma vez você estando crucificado para o mundo, você conseguirá prosseguir na sua jornada, né? Pregado na cruz de Cristo, né? Com Cristo. Esse é um dos exemplos cristológicos que eu encontrei na figura de Odisseu. Bom, vamos lá. Depois de toda a história, né, Odisseu ele retorna para casa, mas ele simplesmente não retorna. Ah, vou chegar aqui e simplesmente vou aparecer no meu palácio cheio de gente lá que acha que eu tô morto e pronto, né? E acabou a história. Não, porque ele sabia da maldade dos homens. Ele cresceu em virtude, né, na viagem dele. Pagou pelo seu pecado. Os seus marinheiros por culpa própria, né? Isso aí é um detalhezinho secundário, mas os marinheiros eles foram avisados de que se eles roubassem os bois de Hélio, eles morreriam. Eles vão lá e roubam. Eles morrem. Mas Odisseu fica vivo, porque Odisseu não rouba. Não rouba os bois de Hélio, né? E só ele chega à casa dele. Mas quando ele chega à casa dele, né? Atena, ela
sabendo que se ele chegasse no palácio com a aparência dele, provavelmente os pretendentes o iriam matar. Iriam matá-lo, né? Porque eles eram maus. E tudo que eles queriam eram apenas a Penélope, né? Então, chega lá o esposo dela 20 anos depois, eles vão matá-lo. Inclusive, eles já, quando o próprio Telêmaco, isso está no livro, certo? Quando o próprio Telêmaco saiu para procurar o pai, lá no início do livro, eles planejam matar o Telêmaco quando o Telêmaco volta. O Telêmaco só se salva, como eu disse, né? Porque a Atena o salva, né? A Atena dá um jeito lá de enganar os caras. Eu não lembro bem como isso, mas dá um jeito lá de enganar esses caras. Ele vai por outra rota, porque alguns pretendentes armaram uma emboscada para o filho de Odisseu. Queriam matar até o filho, ficar só com a mulher, né? Então você vê a maldade deles, né? Eis o pecado dos pretendentes. Além de um pecado de luxúria, um pecado... a luxúria que causa, né? Um pecado contra o quinto mandamento, né? De matar um inocente. Quantas vezes... Olha, isso é tão comum, cara. Assim, como era um ser humano como nós, certo? Então, assim, isso é muito comum. Quantas vezes nós vemos em noticiários pecados contra o quinto mandamento, ou seja, pessoas que matam outras por conta de cobiça, por conta de luxúria. E nós vemos isso descrito numa obra de 3.000 anos atrás, porque o homem não mudou, certo? A natureza do homem continua a mesma. Nós continuamos seres humanos decaídos, certo? Quantas vezes nós não vemos isso, né? Homens desejosos de matar, né? Com a paixão da morte por conta de um desejo de uma mulher, de uma cobiça. Só você olhar o noticiário. E isso está na Odisseia de 3.000 anos atrás. Enfim, esse é o pecado deles. E eles vão pagar por esse pecado. Retornando ao problema do mal no início que eu falei, né? Então vamos lá. Quando Odisseu chega, qual é a estratégia de Atena? Ela o transforma, ela deixa a aparência de um velhinho. Um velho viajante, todo maltrapilho, cheio de vestido em farrapos. Enfim, ele chega na ilha desse jeito, né? Aliás, ele consegue, na Terra dos Feácios, ele consegue vários tesouros e tal, então ele esconde os tesouros numa caverna, vira esse velhinho, né, de aparência, e vai encontrar com seu porqueiro, né? Porqueiro é o sujeito que cuidava dos porcos, né? Isso era fora da cidade, né? Era nos campos, né? Então ele vai encontrar com ele. E aí o porqueiro não o reconhece, obviamente, e eles começam a conversar lá. Como eu disse, os gregos, eles me aparentam, né, pelo menos pelas histórias, ser muito assim, receptivos, né? São bons. Falta a palavra agora, mas enfim. São muito bons nisso, né? Então o porqueiro recebe, fica na sua casa, e eles comem lá, apesar de serem ser uma recepção humilde, mas o porqueiro recebe. E tal, e tal, e tal. Telêmaco chega nessa história e Atena permite que ele reconheça o pai. E nisso, quando eles têm a oportunidade, eles planejam um modo de matar os pretendentes. Né? Tem toda uma história por trás, como eles fazem isso e tal, tal, tal. E aí, eles descem para a cidade, Odisseu ainda se passando como um mendigo, como uma apátrida, né? Uma pessoa, um viajante, velho. E ele é humilhado. Ninguém o reconhece, né? Apenas o seu filho. E ele é humilhado pelos pretendentes, né? Por causa da sua aparência. Ele é humilhado, assim, alguns pretendentes fingem tratá-lo bem, né? Mas tem outros que falam coisas horríveis, né? A respeito dele. Agora, uma parte que me chamou a atenção, né? As duas pessoas que reconheceram Telêmaco, né? Uma foi por inspiração divina, né? Que foi a Atena. Que a Atena inspirou o Telêmaco de modo que ele conseguisse enxergar naquele velho o pai dele. Salvo engano, é isso. Exatamente. E
Olha quem mais reconhece. A única criatura que reconhece o Odisseu fora o filho dele, quando ele tá lá na cidade, né, rodando, é o cachorro dele. O cachorro dele que tá velho, doente. Essa parte é bem emotiva, né? Porque o cachorro dele tá velho, doente. O cachorro, imagina, é um cachorro com 20 anos. Né? Então, um cachorro tá velho, doente, morrendo e tá lá deitado, né? E o Odisseu passa, e aí o cachorro olha pro Odisseu, balança o rabo e morre. Parte muito emocionante até, porque, assim, eu gosto muito de cachorro, então, assim, todas as ressalvas contra o cachorrismo moderno, né? De tratar cachorro como gente. Mas eu achei muito emocionante essa parte. E o que é que nós podemos tirar disso, meus caros? Por que eu tô falando tanto disso, né? Veja, o filho de Odisseu reconheceu o pai, e o menor dali, um irracional, foi o único a conhecer Odisseu na cidade. Ou seja, o menor de todos foi o único a reconhecer o rei que chegava, né? O seu dono, né? O que estava velho, doente, o pequenino, foi o único a reconhecer. Então, meus irmãos, assim se dá também com, com Deus e nós homens, né? O, como que eu posso dizer? Os pequenos, né? Os humildes, Deus se revelou a eles, como se diz o Evangelho, né? E quanto aos sábios, ele se escondeu, né? Então você vê o rei, o dono, né? Sendo reconhecido pelo menor dentre eles. E essa passagem mexeu bastante comigo, né? Porque eu fiquei pensando sobre isso. Bom, agora vamos tratar do retorno de Odisseu, certo? Esse retorno, eu percebo, pelo pouco de literatura que eu li na minha vida, esse tema do retorno do rei, ele é muito repetido. Mas isso não é que isso torna as obras cópias, nem ruins, né? Mas são histórias que nos cativam, né? São certas coisas que se repetem, né? Nas histórias que sempre cativam os homens. Então você vai ter, por exemplo, um exemplo moderno, você vai ter um livro do Senhor dos Anéis chamado O Retorno do Rei. O último livro do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Você vai ter o próprio Tolkien também no livro do Hobbit, tem O Retorno do Rei Anão. Então, isso só utilizando de alguns exemplos, né? Então, esse retorno do rei, ele vai aparecer diversas vezes na história da literatura. Por quê? Porque, no caso de Odisseu, foi uma prefiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo e depois é uma forma de espelhamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, o Davi falou o retorno do Hobbit ao Condado, exatamente. Por quê? São as sementes do verbo, né? Antes e depois do verbo ter se encarnado. Todos nós sabemos, por fé, que nosso Senhor Jesus Cristo retornará no fim dos tempos, certo? E então temos essa figura do rei que retorna plena em Cristo. Então essa semente do verbo, do Logos, antes dele se encarnar e depois dele se encarnar, estava já incutida na sabedoria humana, de alguma maneira. No caso, muito mais oculta aos pagãos, né? Mas que ainda aparece nessas obras. Então, Odisseu é esse rei que retorna. E Odisseu pode ser tão visto nessa ótica de nosso Senhor Jesus Cristo, na segunda vinda, que retorna, como na primeira vinda. Porque nosso Senhor Jesus Cristo vem para os que, para os que eram dele, né? E eles não reconhecem. Ninguém reconhece o Odisseu. Só os pequenos. Da mesma forma que aconteceu com nosso Senhor na sua vida nesta terra, né? Então você pode ver por essas duas óticas. Da primeira vinda e da segunda vinda, né? E Odisseu chega lá com uma hora, Odisseu com Telêmaco, eles fazem os planos deles, e é isso, na noite eles matam
vão lá e matam todos os pretendentes. Uma cena, inclusive, eu devia ter falado isso no início, né? Quem for ler as obras de Homero, se prepare, porque são obras, assim, principalmente a Ilíada, mas a Odisseia, nessa cena específica, o Homero, ele não tem papas na escrita, papas na língua para descrever cenas de lutas sangrentas, né? Então é bem violento, muito violento mesmo. Mas assim, como eu disse, vai ter podemos tirar uma mensagem espiritual disso. Então Odisseu, ele se revela aos pretendentes iníquos junto com seu filho e eles morrem, uma morte horrível, né? Pagando pelo pecado horrível deles, né? E o que é que isso, não sei se vocês já pegaram o fio da meada quando eu estou querendo tirar com isso. Mas isso, quando eu li isso, me lembrei imediatamente do juízo final, certo? Nosso Senhor Jesus Cristo que vem como rei, julgar os vivos e os mortos, e seus inimigos, né? Isso também está no Evangelho, né? Que Deus coloca, isso, não sei, não me engano, nos Salmos, né? Aquele salmo, eu esqueci qual é o salmo que Davi fala, mensagem do meu Senhor, alguma coisa assim, que é um salmo que trata de Nosso Senhor, né? Que ele fala que Deus colocará sobre os pés, né, de Jesus Cristo, obviamente ele não usa a palavra Jesus Cristo, mas sobre os pés do Senhor, todos os seus inimigos, né, sobre os cabelos dos pés dele. Então assim, isso me lembra o juízo final. Pronto, Frei Lemos disse o Salmo 109, né? Então, Odisseu volta como rei, se revela como Odisseu, todos entram em pânico, e junto com seu filho, ele mata todos os pretendentes. Então, Jesus Cristo virá, se revelará aos homens, e os iníquos, os injustos, aqueles que perseguiram Nosso Senhor, que maltrataram e não se arrependeram, maltrataram a igreja, e dessa forma maltrataram o próprio Cristo, serão condenados, certo? E, portanto, morrerão eternamente. Do mesmo modo como Odisseu matou os pretendentes. Depois disso, ele manda o filho chamar Penélope. Penélope quase não acredita, né, que o esposo voltou. E, se eu não me engano, ela chora quando ela vê mesmo que é Odisseu, né? E então há esse reencontro da esposa e do esposo após a condenação dos iníquos, né? E a vida, e portanto a continuação da vida conjugal, né? O livro ainda no final do livro, chegamos ao final do livro, né? Então, no final vai ter só uma tentativa de, assim, o povo não entende que é Odisseu, vai ter um burburinho na cidade, as pessoas querem se revoltar e tal, mas enfim, isso se resolve muito facilmente. E Odisseu, junto com sua esposa e seu filho, e o pai de Odisseu, que ainda está vivo, eles vivem felizes, né? Vivem uma vida feliz. É dito que Odisseu ele morre de velhice, né? É uma profecia de Atena, eu acho. Ele morre de velhice, vive uma vida muito bem. Vivem, podemos dizer, óbvio, Homero não vai usar essa palavra, que é de contos, né? Já pós-cristianismo, né? Mas viveram felizes para sempre, né? Então, meus amigos, o juiz vem, julga, os condenados morrem eternamente. A esposa, que é a igreja, ou as almas, né? Finalmente podem estar com seu esposo. Então, a igreja, a esposa que por tanto tempo foi fiel e permanecerá fiel até o fim dos tempos, né? Que por tanto tempo foi fiel, por tanto tempo resistiu às tentações do mundo, resistiu às tentações dos pretendentes malignos que queriam profaná-la, roubá-la de seu esposo. A igreja que por tanto tempo, muitas vezes, teve até os bens de sua casa saqueados, né? Como os bens da casa de Odisseu, que pertenciam, de certa forma, a Penélope e a seu filho.
Então, essa igreja, a esposa, permanece fiel, paciente, até o fim dos tempos, aguentando, 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 aguentando. Ela finalmente receberá o rei que retorna e entrar e finalmente entrar em comunhão perfeita com ele, né? Essa é a igreja gloriosa, né? Que será plenamente gloriosa nos novos céus e na nova terra. Né? Então, e aí viveremos felizes para sempre, né? Meus amigos, eu acho que pronto, deu mais ou menos 1 hora de formação. Eu falei tudo que eu gostaria de ter falado. Não sei se vocês gostaram do modo como eu expus, mas lembrando que tudo que eu falei aqui, 70% foi de reflexão própria, na marra, né? No esforço mesmo que eu fiz de tentar encontrar sementes do verbo, né? Nesta obra. Os outros 30% eu li o comentário do Joseph Pearce, né? Crítico literário famoso, sobre a Odisseia, e outras coisas que eu vi na internet. Mas é uma pequena parte apenas, e eu misturei essas coisas com minhas reflexões. Eu espero muito que tenham gostado. Olha, eu recomendo. Para quem estava desde o início, eu fiz as minhas ressalvas à obra, mas eu recomendo que vocês leiam como católicos, tenham cuidado apenas com essas partes que eu falei, que fazem referência, né, a pecados contra o sexto mandamento, mas não é nada absurdo. Como eu disse, como os sábios na antiguidade, como os cristãos na antiguidade, é só pular essas partes. Leiam com prudência. Espero que vocês se sintam também, assim, se tenham verdadeiramente um lazer lendo essa obra, né? E, assim, que seja um momento de lazer, mas que também, como foi para mim, possa os levar à meditação das verdades eternas, né? Os clássicos, não só... Eu sinto muito mais facilidade nisso com relação à filosofia, né? Mas os clássicos da literatura, eles podem nos levar a meditações, né? A oração. E é isso, meus caros. Eu espero que, além de, como eu disse, além de um momento de lazer, que essa leitura possa ser um momento de oração para vocês. Leiam com prudência, ressalvas, é uma obra pagã, mas vocês veem, eu tentei deixar claro aqui que dá para tirar muita coisa boa da obra, né? Sendo prudente. Eu acho que nós podemos terminar por aqui. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada.